Boa noite, boa noite. Estamos começando daqui a pouco, né? A última entrevista da quinta temporada do Monotemático. Hoje com Vanilton Caetano, que eu vou chamar aqui agora. Vamos ver. Muito bem, doutor. E aí, E aí, Raul? para trás, porque para ficar direitinho. Tá me ouvindo direitinho aí? Tô te ouvindo direitinho, você tá me ouvindo bem? Ah, que show! Se arrumou todo, ficou todo bonitão. Enfim, boa noite, Vanilton. Vamos conversar esse bate-papo? Você que Você sabe, vamos lá. pode ser? Você já se ajustou aí, já Pode ser. está tudo direitinho, né? Enfim, Tá então, sim. vou fazer uma apresentação aqui e a gente começa a bater o papo, beleza? Deixa eu ver se assim fica melhor, não é? Pronto, pode organizar aí. Eu também vou chegar aqui um pouquinho para trás, para não Pronto, acho que ficar assim muito. fica melhor, né? Fica melhor. Pronto, tá ótimo aí. Beleza? Então vamos Beleza. lá? Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores e autoras de trabalho e conclusão de curso. Hoje nós estamos finalizando a nossa quinta temporada e o meu convidado é Vanilton Caetano, que fez especialização em ensino de sociologia no ensino médio na Universidade Federal da Bahia em 2016. Vanilton produziu uma monografia intitulada Desafios da Sociologia na Educação Básica. Formação, teoria e ludicidade. E esse é o nosso tema de hoje. Então convido você a acompanhar esse bate-papo, que com certeza vai ser muito interessante. Eu quero desde já agradecer as pessoas que estão aqui e também agradecer a Vanilton por estar aqui. Muito obrigado e parabenizar pela sua pesquisa. Beleza? Eu que devo agradecer, Raul, por participar do programa monotemático, né? Assim, nessas idas e vindas eu deixei faltar uma ou outra participação, né? Fiquei enrolando você, mas assim, é uma experiência muito gratificante, importante esse trabalho que você faz, né? Já estamos na quinta edição. Eu acho que é uma atividade muito profícua, porque os trabalhos de conclusão de curso, no geral, acabam ficando esquecidos, né? Meio que engavetado, o pessoal tenta uma especialização, tenta um mestrado, um doutorado, mas aquele tema às vezes se perde. Aquela produção acadêmica, ela fica subvalorizada, né? Subrepresentada. Então, assim, essa iniciativa sua é muito importante porque dá destaque para esse trabalho que é o primeiro trabalho, né? O trabalho que inicia a carreira de um acadêmico, né? Ou, no caso, encerra um ciclo para aquele que vai ingressar diretamente no mercado de trabalho. Então, assim, é importante esse seu trabalho. Ah, Ronito, que bacana, né? Você foi no ponto, no cerne aí da questão, que é o objetivo de fato do monotemático e a sua pesquisa aí, muito interessante, a gente já vai começar a bater papo sobre ela, né? Porque no seu TCC você faz uma abordagem sobre o papel da sociologia no ensino médio. E eu já queria perguntar, que papel é esse da sociologia no ensino médio? Fala aí pra gente. Deixa eu pensar, né, Raul? Assim, essa é uma pergunta muito complexa, né? E ambígua. Aparentemente fácil, mas não é. Porque, assim, primeiro a gente precisa pensar qual o lugar da sociologia no ensino médio, para depois pensar o seu papel, né? E a gente vai ter que regressar, porque lá no meu estudo, em 2016 ainda, estava com as... Nós, né, estudantes de sociologia, graduação, nós tínhamos um sonho de que a sociologia ia, enfim, se consolidar no ensino médio. Mas, na prática, 2017 veio com toda a sua tragédia, né? Todo o seu colapso, sua ruptura social, toda a quebra que houve, né? Do que a gente pensava ser uma democracia e aí consolidada, né? Forte, mas que não foi. Não durou 25 anos, então assim, a sociologia também sofreu com isso, né? Lembrando que assim, a Lei 11.684 de 2008 reinsere, né, sociologia e filosofia no currículo e eles tinham 3 anos, né? 2009, 2010, 2011, para que as disciplinas, os componentes curriculares, eles fizessem parte do ensino médio. Ótimo, então, assim, todos os estudantes, eu, inclusive, que entro na UFB em 2009, nós tínhamos um sonho, assim, ó, agora a sociologia ela vai emplacar, a sociologia vai funcionar, e, assim,
Não foi isso que aconteceu, porque veio a BNCC simplesmente coloca em evidência português e matemática, e você, como também professor, também jornalista, produtor cultural, sabe dos impactos disso para o ensino médio. A gente ainda não sentiu o efeito porque a pandemia ela veio e o novo ensino médio ainda não foi implantado na rede estadual, né? Para aqueles que também trabalham na rede estadual, então tem toda essa questão, assim, ainda não houve esse impacto real, mas assim, na prática do ensino, mas para os profissionais isso já é uma verdade. Isso já é uma verdade. Então, assim, a sociologia tem essa questão da reinserção. Fica, não fica, entra, sai. Hoje é mais importante porque ela já tem um conteúdo específico dentro do Enem, né? Ela já tem, os estudantes já têm uma experiência com ela, mas assim, de forma bem acadêmica, a gente vai pensar, por exemplo, que o OCN, que vem em 2006, ó, a LDB, ela vem de 96. O OCN, que vai falar de sociologia, filosofia, ele só vem 10 anos depois. Isso diz muito. Mas, assim, do lugar, né? Vamos falar do papel da sociologia. Então, a sociologia, ela vem para o quê? Para desnaturalizar as práticas sociais, as interações sociais. Então, assim, o estudante do ensino médio, ele vai aprender a entender e pensar também no outro. Ou a partir do outro, uma outra prática, uma outra vivência de cotidiano, né? E aí tem aquela coisa que a LDB já fala sobre a formação do estudante, né? Do educando, né? Que é para o exercício da cidadania e da criticidade. Então, a sociologia, ela vem unir essas duas coisas. Então, assim, vamos estranhar o natural e vamos tentar naturalizar o que não nos é estranho, né? Então, assim, às vezes, ia falar meio como antropólogo, né? Exotizar o familiar, mas, assim, é aquela questão, Raul, de que assim, a sociologia, ela vem naquele momento, assim, para que o ensino ele seja um pouquinho diferente. Pelo menos eu penso, eu brinco com os meus estudantes e falo assim, ó, a gente vai tentar fazer um exercício aqui de constrangimento do pensar, né? Porque você vem com a sua certeza, mas assim, até que ponto a sua verdade ela é uma verdade, né? A gente vai tentar discutir isso. As suas práticas sociais, as relações. Se você não conhece o outro, você só conhece o seu mundo, como é que você vai pensar no todo? Então, assim, a gente tenta trazer de uma forma um pouquinho mais holística, né? Para fazer uma discussão sobre o quê? Sobre cultura, sobre cidadania, sobre outros aspectos. E que se você pensa apenas a partir de si ou do seu grupo, você exclui todo o outro. Né? Então, assim, a sociologia ela tem esse papel que é importante, né? De exercitar a criticidade. Né? Bacana, Vanilton. E, assim, você falou aí de sociologia. Eu quero saber... O que é sociologia? É uma pergunta assim, né, que pode parecer boba, mas eu quero saber. Essa é uma pergunta clássica, né? Pessoas que estão aqui. E também quero agradecer as pessoas que estão aqui. Eu estou vendo o Davi Soares ali, Romário Almeida, jornalista, produtor cultural. Muito obrigado, gente, pela presença aqui e todas as outras pessoas que estão também participando desse bate-papo. Mas antes da gente ir para a próxima pergunta, Vanita, eu queria saber isso. O que é sociologia? Para que as pessoas entendam, né, o que é essa disciplina, o que é esse estudo. É isso, como meus meninos chegam, né, no ensino médio, primeiro, professor, o que é sociologia? Eles vão fazer uma piada infame, né? Confundindo sociologia com outra ciência, uma brincadeirinha, um trocadilho interno, né? Uma piadinha. Mas assim, as ciências sociais, no caso, a sociologia, ela vem dar conta dessa sociedade moderna, né? É algo assim, a sociologia, a química, a física, a própria psicologia, então, são ciências que surgem na modernidade. Então, a ciência que busca compreender, analisar, interpretar as práticas sociais, as interações. Por quê? Porque o mundo moderno ele se transforma e se reconfigura, né? Se reconfigura o quê? A partir da lógica do trabalho. Então, assim, o mundo ele vai ser alterado. Né? Então, assim, a sociologia ela vem para isso. E no caso da sociologia no ensino médio, ela vem para que se forme esse sujeito, né, esse indivíduo, esse estudante, que ele esteja apto para ingressar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, para praticar o exercício da democracia, que também é algo que vem desse período, né, da modernidade. Então, assim, são coisas que se complementam. Então, a sociologia ela vem para isso, de forma bem geral, viu, gente? Só não querer que eu faça aqui um tratado de carniano. Não, está ótimo, deu para entender. E no seu trabalho, um outro aspecto que você aborda é a questão da formação de professores. E isso é muito importante, né, em todas as discussões que a gente acompanha de educação, essa questão sempre está ali, né, a formação de professores, e você faz até, você levanta alguns componentes de instituições, né, de universidades, enfim, você fala do currículo do curso de Ciências Sociais da UFBA, da Univasf, da UESC e da UNEB, né? Você faz uma análise para saber como é que esse profissional está sendo formado nessas instituições. E aí eu queria saber quais são as fragilidades e as potencialidades que você encontrou nesse levantamento que tem aí nessas instituições que estão formando esses profissionais, né? Professores e professoras de sociologia. Naquele momento, Raul, é importante ressaltar que o FRB ainda estava em processo de inclusão do curso de licenciatura.
Hoje a FRB também tem, aqui na Bahia, né? Isso é uma coisa que já foi avançado, mas, assim, basicamente eu faço só um estudo da estrutura curricular, porque eu faço um estudo de caso mesmo da própria UFBA, né? Que é a instituição em que eu fiz a minha formação. O que acontece? Nas universidades estaduais, há uma preocupação um pouco mais forte, porque eu pensei assim, gente, ó, até 2005, 2006, só existia ciências sociais na UFBA. As outras instituições, elas foram, né, com o passar do tempo, a FRB, o ESC, o ESB, o Univasf foi a última a colocar, se eu não me engano, 2010, 2011, né, o curso de ciências sociais. Então, assim, são cursos novos e que o que servia como referência mais ou menos naquele momento era o da UFBA, que estava em reformulação a partir de 2009, por essa nova necessidade, né, de adequação dos cursos para a questão do ensino médio, sociologia e ensino médio, principalmente, né, porque houve a reformulação para a licenciatura. O que é que acontece, Raul? No caso, eu discuto muito no trabalho que é uma cultura um pouco bacharelesca, né, para quando você faz a formação, falando da UFBA. Quando você vai analisar da UNEB, o ESB, né, você já vai ter uma diferença um pouquinho maior, porque eles vão ter um pouquinho mais de estágio. Eles vão ter 3, 4 disciplinas de estágio, um contato um pouco maior junto às escolas, né, do próprio ensino médio. Na UFBA não, na UFBA a gente tinha uma formação toda de disciplina teórica e você só vai ter um encontro no 7º e no 8º semestre. Um de estágio supervisionado, né, que é metodologia e prática de ensino de ciências sociais, na FACED, e ainda tem isso, né, a UFBA ela quebra. Você faz o curso, 80% do curso, na época, em ciências sociais, em São Lázaro, e depois você descia para a Faculdade de Educação, no Canela, na FACED, você terminava de concluir as disciplinas. Então, você ia lá por obrigação, 2 semestres, para pagar as disciplinas e fazer o estágio. Então, assim, mundos totalmente descolados. Você está ali nas ciências sociais hard, depois você vai para a educação e pronto, você se formou, tome seu diploma, parabéns. Então, o que é que acontece? A formação, ela era muito voltada para a cultura do bacharel. E isso você vai encontrar no PCN, cara. Eu estava revisando, né, quando falei com você, você me obrigou a reler esse trabalho. Observe que você vai falar, é uma pergunta que talvez você, vou antecipar, talvez uma pergunta que você traga, que é a seguinte: qual a diferença de história, geografia e tudo? Mas você olha assim, nas orientações curriculares, sociologia, quando ele bota lá para o ensino médio, ele coloca pressupostos metodológicos e pesquisa sociológica, gente. No ensino médio. Pense, se o menino ele já não quer, você coloca sociologia no último horário noturno, minha realidade é sexta-feira. Se a sexta-feira tem 90% de públicos ausentes, e aqui eu vi que tem estudante meu que foi da época do Polivalente aqui, online, então assim, você vai ver que não aparece ninguém. Aí você vai falar sobre pressupostos metodológicos, a construção da pesquisa social, sexta-feira, 9h30 da noite, não vai falar, né? Você não consegue, então assim... Observe, gente. Então, a formação ela era muito voltada para a construção do pesquisador. Isso está materializado na própria orientação curricular. Então, assim, ela não está preocupada com aspectos do próprio cotidiano. Embora você vá lá para os DCNs e você vá para a própria LDB e diga que você tem uma margem de estudo sobre a intervenção social e pela prática mesmo, né, do professor em sala de aula, o professor, ele tem, né, sua prerrogativa. E aí ele vai estudar o ambiente a partir da sua realidade, isso é muito importante, a gente tem que ressaltar sempre isso, né? O professor em sala de aula ele tem que ter essa autonomia, né? Professoral, isso é importante, mas quando a sua orientação ela fala de pesquisa, a sua formação ela é toda para pesquisa, como é que você vai analisar a nuance da coisa? Como é que você vai fazer a sociologia fluir no último horário, a sexta-feira, do noturno? Com o público da EJA. É muito complicado. Você trouxe aí essa experiência. Eu também já passei por isso, né, de ser aquele professor que tinha os últimos horários, e aí a gente ia trabalhar com produção de texto, é bem complicado isso. Muito complicado. E eu também vou fazer, a próxima pergunta que eu vou fazer para você tem a ver também com experiência que eu já passei. Porque você cita no seu trabalho alguns professores que atuam nas escolas e que não são formados naquela área em que eles dão aula, né, naquela disciplina ali que eles estão dando aula. Por exemplo, professores que estão dando aula de sociologia e que não são formados na área. E aí tem um trecho do seu trabalho que eu vou ler aqui para que eu não erre, que você critica. Você diz o seguinte: sem um prisma específico e com profissionais que não tiveram formação em sociologia e filosofia, as abordagens da disciplina não diferiam da abordagem de história ou de geografia. E aí eu quero saber, teoricamente, né, falando, né, de conceitos, dos teóricos, dos autores, quais são as abordagens que devem ser feitas no ensino de sociologia, no ensino médio?
Ó, o dever ser e o fazer, isso é uma coisa muito específica e peculiar. Cada professor ele deve ter a sua autonomia para realizar isso em sala de aula, né? Então, Sim. assim, mas quando eu estou fazendo essa comparação, aqui eu estava sendo um pouquinho gentil. O que é que acontece? O pessoal que é da geografia e da história, ele já tem uma metodologia mais ou menos construída, né? Ele foi estudante de história, ele foi estudante de geografia, ele sabe como o professor funciona, já existe uma orientação. Você vai lá no OCN de história, tem lá memória, sujeito, trabalho, cidadania. Então, assim, você sabe quais são os temas que você deve abordar. Você tem uma experiência enquanto estudante, você tem uma formação enquanto professor e você pensa o que você vai fazer sua aula. E, basicamente, você vai estar orientado muito por alguns livros específicos. Assim, o professor de história vai passar lá, vamos passar o nome da Rosa. E vamos passar um filme. Então, assim, tempos modernos. Então, vamos falar de trabalho. Então, assim, ele já sabe aquela coisa que ele vai fazer. E ele vai buscar orientação a partir também do livro que já está sendo consolidado, porque é uma disciplina que, componente curricular que já está, né, dentro do cotidiano escolar há muito tempo. O que é que acontece? Ele vai simplesmente reproduzir aquilo, mas quando ele chega lá em sociologia, ele vai pegar pressuposto metodológico, está lá no primeiro livro que ele abrir, de sociologia. E aí? Então, assim, eu como professor de sociologia, eu não faço isso, eu vou subverter essa ordem, né? O livro didático, ele fica como ponto de partida e uma reflexão. Aí quem era meu estudante sabe que a gente não usa o livro didático como guia para aula. Ele é só um mero complemento. Então vamos trabalhar com a pesquisa. Qual vai ser o tipo de pesquisa? Vamos pegar um tema e vamos descortinar. Vamos usar livro de literatura também, né? Então, assim, a gente fazia muita casadinha lá na escola com o pessoal do professor de redação de língua portuguesa, né? E a professora Maiara Rosa e o professor Erivan de geografia, a gente fazia muito essa dobradinha. O professor Cisanando também de filosofia, a gente fazia um grupo para discutir um livro, né? Discutir um texto, discutir um filme. Eu sempre gostava eu e o professor Erivan, a gente passava sempre o preço do amanhã, por exemplo, para falar de trabalho. E a lógica do mundo moderno, né? Como essa vida ela foi acelerada, ela foi controlada, e como é que o dinheiro, enfim, o tempo, a vida, né? Ela vai ganhar uma nova forma, uma nova dinâmica, né? Uma outra forma de sentir, de ser e de existir. Então, assim, o que é que acontece? É assim que a gente criava uma nova perspectiva de uma disciplina de sociologia, do componente curricular de sociologia, para que ele não seja enfadonho. Se eu vou chegar lá e falar de metodologia, de pressupostos, ou então se eu vou chegar e pegar os autores clássicos e pegar o livro e tentar discutir em sala de aula, não sei se funciona. Não sei se funciona você chegar e colocar lá o volume do Capital. Pode ficar botar o volume do tranquilo. Capital. Não, certo. Botar o volume do Capital para que o menino ele vai fazer a leitura. Não sei. Não sei se essa é a melhor estratégia, né? Então é isso. Espero ter respondido essa questão. Não, respondeu sim. E o curioso, Vanilton, é que você, né, apesar de toda essa dificuldade, no seu TCC, no seu, né, a monografia que você fez, você vai citar mais na frente, que daqui a pouco também a gente vai discutir, que na escola em que você atuou era uma escola até diferenciada, porque tinha os recursos, tinha, por exemplo, jogos, né? Que você fala ali, você narra que você perguntou à professora de educação física e que ela foi muito gentil, foi te explicando. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas essa é uma realidade comum. A gente sabe que é uma realidade comum, né? Das escolas terem os recursos, os materiais. Infelizmente. Então, eu só quero agradecer aqui as pessoas que estão participando, né, desse nosso bate-papo, acompanhando. Muito obrigado, gente. É muito importante. Eduardo Andrade aí está parabenizando, está dizendo que essas coisas não funcionam nem no ensino superior. Muito obrigado, viu? Geni também Lima, que está aparecendo aqui para mim, eu vi. Muito obrigado, gente, para vocês que estão aqui. E agora, Vanilton, a gente vai para um quadro do programa que se chama Nota de Rodapé. O que é o Nota de Rodapé? É um momento aqui do nosso bate-papo em que eu peço para o entrevistado, né, no caso você, conte um pouquinho dos bastidores da construção da sua pesquisa, né, da sua monografia. Né? Houve algum momento curioso, alguma dificuldade aí nesse percurso que você possa compartilhar aqui com a gente, para que as pessoas que estão aqui, né, enfim, que vão ver esse bate-papo depois, para que elas saibam que no processo de pesquisa há toda uma dificuldade, mas que a gente tem que resistir, a gente tem que seguir. Então, houve aí algum momento inusitado, alguma curiosidade que você possa destacar aqui para a gente? Na especialização, não. Se fosse para o mestrado, eu tinha aqui para discorrer 3, 4 horas, mas enfim, assim, na especialização, não. O que é que acontece? O que foi de mais inusitado foi a sua última pergunta, né? Que foi o achado dos jogos, porque eu vou explicar que, assim, não é como se fosse uma realidade adversa e a escola tinha. Já pode responder sobre isso? Então, assim, pode responder sobre essa questão? Então, assim, o que é que acontece?
a professora Maíra, se eu não me engano, de Educação Física, né? Ela trabalhava muito com dominó e baralho. E aí eu falei assim, professora, tem jogos, não sei o que e tal, e a gente não... tem alguns aqui que eu achei, e na época, a professora Cristina, que era a diretora do Polivalente, falou assim, Vanilton, tem uma sala aqui de uma reforma anterior, que já estava atrás da cantina. Aí falou assim, tem uma sala lá e tem alguns jogos. Se você pode procurar. Aí eu falei assim, tá, e como é que eu faço? Assim, a chave tá na mão da professora. Aí eu falei com ela, falei assim, bora lá procurar. E quando a gente chegou lá, tinha um monte de jogos. Isso foi de algum... Gente, acho que foi pra EJA, alguma coisa assim, gestar, algum programa que o governo tinha feito alguns anos antes. E estava esquecido, porque não usaram, porque houve reforma, porque, enfim, aquela coisa que acontece que fica no almoxarifado e vai se perdendo. Aí quando a gente chegou lá, tinha muitos jogos e alguns livros. Aí eu falei assim, vamos usar, professora? Vamos. Aí a professora Ivan também chegou, incorporou, os outros professores vieram comprando a ideia e, assim, o curioso é que esse trabalho ele surge muito por um achado. De um achado, né? Ele não foi uma coisa que a gente estava procurando, a gente achou muito pela professora Maiana, né? Então, foi isso. Esse foi a parte mais curiosa, assim. Na parte de construção foi muito tranquila, por questão da compatibilidade entre o orientando e a orientadora, né? Isso é importante. Pronto. E eu quero saber como é que foi essa parceria com a sua orientadora, né, a professora Maria Salete Souza de Amorim. Como é que foi esse processo? Foi bacana? Porque isso também é importante para que a gente se sinta seguro, para que a gente possa, né, levar ali toda a discussão adiante. Como é que foi essa parceria? Professora Salete, me adota, eu quero fazer o doutorado. Tô brincando, gente. É o seguinte, ela não pode, né, me orientar no doutorado, porque agora ela está no programa de Ciência Política, programa novo da UFLA, então só tem até o mestrado. O que é que acontece? A professora Salete e eu tivemos uma relação muito boa, muito profícua. Logo quando ela chegou na UFBA, ela foi professora de metodologia de intervenção. E eu fui da primeira turma dela, e foi muito legal. A nossa parceria foi muito, muito boa. E quando a gente chegou na especialização, ela foi professora em 2 disciplinas, e quando eu pensei no tema, eu falei com ela, ela topou de pronto. E assim, como professora, ela é extremamente cuidadosa e delicada. Como orientadora, ela é um pouquinho mais cuidadosa e um pouquinho mais delicada. Então, assim, isso é uma querida, uma fofa, a professora Salete. O que é que acontece? Porque ela presta atenção em tudo que você faz. E isso é bom, porque assim, no momento de escrita e de pensar pesquisa, às vezes você se sente um pouquinho sozinho. Então, eu mandava um e-mail, por exemplo, na sexta-feira à noite, na segunda pela manhã ela tinha resposta. Ainda que não tivesse a resposta esperada, ela tinha assim, ó, já comecei a ler seu trabalho. Tal dia vamos nos reunir para a gente poder discutir. Então, assim, havia uma rotina de pesquisa, então foi um processo muito fácil. Inclusive, quando eu estava no mestrado, ela me ajudou, porque eu estava num processo um pouquinho mais difícil, e ela se tornou minha orientadora no mestrado também. Então, assim, foi uma relação muito, muito, muito fácil, muito boa, muito profícua mesmo. E, assim, eu fui muito tranquilo para poder pesquisar. Ah, que bacana, porque é muito importante, né, essa parceria entre orientando e orientador, Concordo, Jorge. Isso é muito bacana, né? As pessoas aí estão dando um salve para você, boa noite, professor, né? Salete botou ordem em São Lázaro, né? O rapaz falou aí Scaref, né? Enfim, muito obrigado, viu, gente, para todo mundo que está aqui. É sempre importante a nossa audiência, a participação de vocês, beleza? Ivanilton, quando você, né, a gente já falou aí um pouquinho de jogos e você trata, né, está no título do seu trabalho, a ludicidade, quando você trata dessa questão lá, né, da ludicidade no ensino de sociologia, você relata uma experiência que você implementou em 2015 no Colégio Estadual Polivalente de Camaçari. Aí você utilizou xadrez, né, para introduzir ali alguns conceitos, alguns assuntos da disciplina. Então eu queria saber assim, como é que você fez essa associação, né, dos conteúdos da disciplina com o jogo de xadrez? Como é que isso foi explorado? Queria que você falasse, porque pode servir de dica até para professores que estão aqui, de outras disciplinas que podem também utilizar o xadrez no processo de ensino e aprendizagem. Certo, essa questão é muito importante ressaltar, porque primeiro que não foi um trabalho que eu construí sozinho, né? Eu coloco no meu TCC e depois eu vou colocar, e vou explicar aqui novamente, que foi um trabalho que veio do PIBID, né? Que é um programa muito interessante e forte, que é a bolsa que valoriza a licenciatura, né? Que chegou naquele momento, então, assim, a cultura bacharelesca, todo mundo quer PIBIC, todo mundo quer outras bolsas, e aí veio o PIBID, que trouxe uma luzinha lá no fim do túnel, sabe? Aquela que você vê, você tem que correr, porque senão já tá acabando o time. Sim. Então é isso. Então, assim, o que é que acontece? O PIBID, ele veio para dar esse
frescor, né? Para aquele estudante que só quer fazer a licenciatura porque ele quer ser professor e pronto. Inclusive, na verdade, é onde ele vai conseguir ganhar dinheiro, porque como bacharel ele não vai conseguir muita inserção no mercado aqui no Brasil. Ele vai ter que fazer mestrado, doutorado, outra coisa e tentar um concurso ou uma universidade particular, mas assim, o funil, ele é bem apertado, né? Então, assim, o que é que acontece? Estava lá no PIBID, foi uma proposta que o Wesley Almeida não está aqui, né? Guti, memória, saudoso do Gustavo. Estavam comigo, o André também, André Sobral. A gente foi começando a construir, mas acabou que só eu e o Wesley realizamos em sala de aula essa abordagem. Mas assim, a gente deixou mais o xadrez de lado e foi trabalhar com perfil. E quando eu me tornei professor, eu achei, né? Porque na verdade eu fui para a sala procurar o que tinha de jogos com os meninos. Porque a gente discutia muito, né? A cultura pop, então a gente discutia também sobre mangás, sobre animes, enfim, filmes. A gente fazia uma abordagem mais casual das coisas para começar a fazer a construção. Então, o que é que acontece? A gente foi trabalhar o xadrez e, assim, para trabalhar com xadrez, eu gostaria de... Não, deixa aqui para o final, para explicar sobre a ludicidade desse trabalho, mas, assim, no início eu achei que seria um pouquinho mais complicado, sabe, Raul? Sim. Porque primeiro seria uma atividade e depois se tornou uma oficina para que ela se tornasse um objeto de estudo para o TCC. Então, assim, se eu não me engano, eu fiz em 5 ou 6 semanas o trabalho, né? 10 aulas. 10 aulas. E eu pensei que ia ser esvaziada. Quando eu fiz... Ó, o Wesley aí apareceu, ó. A gente chamou, veio dos confins, né? Do universo. Então, assim, o que é que acontece? Eram 10 semanas só com o professor Niel, quando eu fiz a especialização na UFRB de Educação e Tecnologia, que a gente trabalhou com os smartphones, né? Jogos de smartphone. Então, assim, que é outra coisa, mais moderna. Então, assim, a gente pensa em 10 aulas, 5 semanas, eu pensei que ia ser esvaziada, mas na verdade não. Praticamente não houve falta. E eu não tive esse registro todo, né? O controle. Eu comecei para fazer em uma turma, eu fui obrigado a trabalhar nas 5 turmas de segundo ano. Sim. Eu fui obrigado, porque os meninos vinham e ficavam pulando de sala em sala. Então, assim, as pessoas até reclamavam. Então, a gente dividiu em 3 momentos, né? O primeiro momento era explicar o jogo. O segundo momento, eles iriam jogar. Né? E o terceiro momento, a gente ia fazer o que a gente chama de xadrez sociológico, para discutir outros temas. Certo? Então, assim, quando você vai explicando o jogo, era meio cansativo assim, mas assim, os meninos alguns queriam entender. E aí eu fazia tempestade de ideias com eles, né? O que é que eles achavam daquele jogo? É jogo de velho, é jogo de chato, é jogo chato, é jogo de gente que é nerd, que é inteligente, pessoa de matemática. Então, aquela coisa, né? Não sei se é comum mesmo. Aí quando você começa a explicar, a coisa ela vai mudando de figura. Né? Quando você vai apresentando a dinâmica, como é que eu fazia? Eu colocava, como a gente tinha muitos jogos, a gente tinha 10 jogos. Então a turma tinha mais ou menos 35, 40 estudantes, eu colocava 2 jogando e 2 observando. Porque quando você está observando, você sempre tem um pitaco, você sempre acha que sabe. Né? E quando você está jogando, você tem uma outra dimensão do jogo, né? Outra vivência. Então a gente fazia sempre, colocava as duplas já fixas e colocava uma dupla reserva, também fixa, que eles ficavam olhando o jogo, né? Um do outro. E aí eles iam revezando. Então, assim, à medida que eu chegava na quinta, sexta aula, eles já ficavam, professor, agora a gente vai ter aula, vai. Então a gente ia começar a discutir. A gente discutia questões sobre estratificação social, desigualdade social, a gente discutia identidade, né? Identidade é muito forte. Tem uma imagem que eu uso no meu TCC, que eu não sei se você tem aí, que é um peão que se olha através de uma lupa e ele enxerga uma rainha, né? Então, assim, isso é importante quando você vai discutir essa questão da desigualdade social. E você vai discutir outros temas. E você fala, por exemplo, de Marx, você fala de alienação, né? Você fala de status. E Weber. Então, você vai falar disso. Você vai falar, assim... Aí, na época, o Gessé Souza tava bombando, né? Com aquela coisa de discussão sobre a classe média. Aí você vai falar assim, então vamos falar sobre a classe média no Brasil. Então, assim, a classe média do Brasil está mais próximo do pobre, mais próxima do rico. Mas como é que ela se enxerga? Aí eles ficavam, né? Camaçaria a cidade do polo. A gente brincava assim, tá, o que é alguém rico para você? O que é alguém classe média? O camarada fala assim, não, mas meu primo trabalha no polo e ganha 5 mil. A gente vai fazer uma discussão sobre isso. Então, a partir da realidade deles, né? Então, é assim que a gente pensava o jogo. Ficava rolando, então assim, depois no final perguntava assim, que peça você quer ser? Aí os mais nerds assim, falavam assim, não, eu quero ser o cavalo. E tal, porque já sabia a lógica do jogo, né? É mais ou menos isso. Uma experiência muito interessante, né? Quando eu li o seu TCC e quando você coloca as fotos,
Isso aí instiga ainda mais a nossa curiosidade para saber como é que os meninos lidaram com aquilo ali, né? Porque você colocou algumas fotos, né, dos estudantes ali jogando e muito interessados, né? Assim, muito ali concentrados no jogo do xadrez. Bem importante essa experiência aí e que dá para a gente utilizar, né, em outras áreas também do conhecimento. Beleza? Vanilton, a gente está chegando nas nossas considerações finais aqui do nosso bate-papo. Já, né? Passa rápido. Mas papo bom passa rápido. Fique à vontade para falar o que você quiser falar, mas eu quero te perguntar assim, qual foi a motivação para escolher o tema que você escolheu? A formação do professor de sociologia, a questão da ludicidade, tudo direitinho, tudo. A motivação para escolher esse tema. Raul, é uma questão assim muito simples. Isso é uma coisa que ainda me incomoda, né? Você me conheceu a disciplina lá que a gente estudava desigualdade social, né? A disciplina da Del Celler lá, da UNEB, na pós-graduação. E eu também fazia a formação do professor. Então, assim, a formação do professor e a formação do professor de ciências sociais, né, de sociologia em si, ela é algo que me inquieta. Embora a gente não tenha muito espaço dentro da própria academia, dentro do curso de ciências sociais, porque a educação ela está muito à parte, né? Ela está muito jogada para um outro espaço, em outro âmbito. Assim, isso me incomodava bastante. Por quê? Porque eu me considero que eu fui um estudante que me apliquei relativamente ao curso. Eu fui estudante que pude gozar de experiências gratificantes, né? Eu participei de grupo de pesquisa, participei de extensão, participei do PIBID, eu tive ascensão acadêmica chegando ao mestrado, então, assim, eu pude orbitar e acho que me saí relativamente bem com sucesso dentro daquele espaço de um jovem que está com 17, 18 anos e sai com 22, 23, já com uma especialização, um mestrado, enfim, com uma bagagem, né? Cultural, social. Então, assim, mas quando você chega na realidade, na sala de aula, no front, para o dia a dia, o choque foi muito grande. Tanto é que depois eu volto a fazer pedagogia, porque eu sou professor que comecei trabalhando no noturno, né? Hoje eu estou no diurno, mas eu sou professor da noite, como eu brinco, eu sou professor da noite. Eu gosto de trabalhar com o público noturno, público da EJA, enfim. Essa que é uma outra perspectiva, que a faculdade, no geral, os cursos mais duros, as licenciaturas, elas não preparam muito você para isso. Então, essa era a questão. Não só pensar e discutir o currículo, mas assim, eu vou pensar, vou trazer a criticidade, mas eu também quero trazer uma forma de uma abordagem diferenciada. Então, por isso eu trago a ludicidade. Por isso eu trago a ludicidade para o tema. Eu poderia ficar só com o currículo ali, a formação, e discutir OCN, PCN, agora vem BNCC, vem essa novo ensino médio, você pega todo um caminho mais acadêmico, mas não é isso. A ideia é você pensar por outro prisma, um outro olhar, uma outra questão, porque assim, quando você pensa em ludicidade para a educação, ele coloca esse outro lugar. E aqui, se você me permite, eu tenho uma frase do professor Rubem Alves que eu queria falar e não coloquei no meu TCC, isso foi um crime, né? Ele diz assim, se fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Então, assim, você trazer... Perfeito isso. Perfeito. Você trazer o xadrez, você trazer o filme, você trazer uma charge, você trazer uma história que eles gostam. Tem uma outra história, né? Eu gosto muito de trabalhar com música. Meu estudante, Elisvan, nunca esqueço, segundo ano noturno. Eu sempre ficava calado, né? Fechadão, no canto. E aí eu pedi para que eles trouxessem uma música por escrito e que eles discutissem o porquê da escolha daquela música. E aí ele trouxe Edson Gomes, Camelô, né? Que fazia parte da experiência dele. Ele muito fechadão, trouxe Edson Gomes, ele fechado de lá, fechado de cá, né? Noturno, você não vai deixar o tal. A gente estava lá e aí a gente discutia muitas, pegava algumas músicas e discutia, né? Não discutia a música dele. Aí ele pegou e saiu. Só que chegou na prova, tinha trabalho, né? Segundo ano. E aí eu peço para fazer uma abordagem sobre o impacto do camelô, né? Tipo, aí ele fala assim, não sou ninguém, não tenho para quem apelar, só tenho o meu bem que também não é ninguém. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera. Quando eu coloquei, ele deu um nome, daqueles que só na Bahia se fala, e aí gritou e bateu na mesa e pulou, e assim, enfim. O terceiro ano com ele foi uma maravilha, ele, um outro estudante, mas assim, essa experiência que a ludicidade ela traz para a sala de aula. E era isso que eu tentava trazer.
e ainda tentam, né, quando estão em sala de aula. Ah, bacana. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui. Joselita Maria colocou um comentário aí. Muito obrigado a todo mundo que está participando desse bate-papo. Ivanilton, que me chamou a atenção, né, lendo o seu trabalho também, você tem uma vasta experiência, como você narrou aí, mas me chamou muita atenção o trecho em que você fala do PIBID, porque a gente observa o quanto que foi importante, né, esse programa na sua formação e o quanto que você tem de gratidão. Então, você falando ali do PIBID, das experiências que você teve, da viagem para Paraíba, né, para participar ali de um congresso, enfim, de uma atividade, né, da universidade de lá, eu falei, velho, que bacana, né? Porque você encontrou sentido, né, ainda mais na sua prática aí como professor, na sua prática pedagógica, através desse programa que é importante, que forma tantos e tantas, né, tantos professores e tantas professoras aí, Brasil afora. Muito bacana. E aí eu perguntei a você qual foi a motivação de escolher o tema que você escolheu, e tem uma outra pergunta. O que é que ficou de aprendizado nisso tudo? Né, nessa imersão aí de analisar os desafios da sociologia na educação básica? Eu penso que assim, a gente, enquanto educador, né, no caso não é só de sociologia, né, enquanto professor, nós que somos professores, estamos na rede, somos aprendentes, né, Raul? Cada dia que passa, a gente aprende um pouquinho mais. E assim, se aquela criança, aquele estudante, você consegue, de alguma forma, sensibilizar, cativar, se tem aquele brilho no olhar e você percebe que você acendeu a chama, já era. Ali não apaga mais. Então, assim, acho que o papel do educador é isso. Então, quando eu fiz isso, eu falo do PIBID, então o PIBID, ele fez isso comigo, né? Chegou um momento, o Wesley estava aqui, a gente estava, sei lá, Serra Branca, o menino ia de pau de arara, não sei o que, a gente estava fazendo uma apresentação no pátio, sol quente, verão, e os meninos com aqueles olhos assim, ó, brilhando. Então, aquilo é uma coisa que você, é uma catarse, né? Tipo, você tem uma outra experiência, um outro olhar. E assim, claro que a gente quer ser bem remunerado, claro que a gente não acha que professor também é vocação, claro que eu amo a educação e por isso eu vou sofrer com todos os desmandos do governo federal e também do governador Rui Costa, que precarizou ainda mais a educação, né, governador? Cadê a GEAP dos novos concursados, senhor governador? Cadê o plano de carreira que está defasado, senhor governador? Então, assim, não é isso. Me acompanha. Então é isso, Raul. Bacana. E o que ficou de aprendizado para você, essa imersão aí? Ficou isso, ficou a vontade de querer fazer um pouquinho mais, né? Você aprende fazendo, né? Muito. E assim, é um pouquinho diferente da teoria, né? Quando você está na academia, faz aquela cultura bacharel, você lê teoria, o ensino é prática, né? Então, assim, você tem 25 anos de sala de aula, mas todo ano, quando chega lá, final de fevereiro, início de março, é uma coisa nova, é uma turma nova, são pessoas novas, né? E aí tem aquela questão do reencanto, né? Então, assim, você tem que ter, diferente de Weber, você vai ter que ter um encantamento do mundo, né? Porque senão, se você já chega desencantado, o educador ele não cumpre o seu papel, né? Sim, concordo. O curricular ele também não vai atingir o que é esperado. Então, assim, são as duas faces, né, dessa coisa da educação. Concordo. A gente falou tanto do seu trabalho, né? Ele é o motivo, né, desse nosso bate-papo. Como é que as pessoas que estão aqui, enfim, podem ter acesso ao seu trabalho na web? Fala aí pra gente. Pessoal, essa é uma questão muito grave. Eu sou uma pessoa que não atualiza muito meu currículo, não coloco, às vezes, as coisas online, mas até esse final de semana eu estou enviando e-mail para o repositório da UFBA, para que ele fique disponível. Eu vou colocar, não sei, num drive, alguma coisa assim aberta, e Raul coloca no anexo, né? Depois, nos comentários. Coloco na descrição do vídeo lá no YouTube, coloco no link na bio do programa monotemático aqui mesmo no Instagram. Viu? Enfim, acontece, né? A gente não pode ser perfeita, né? Para que outras pessoas possam ler também o seu trabalho, né? Possam se inspirar. Viu? Eu quero te agradecer pela presença aqui, desse bate-papo interessantíssimo. Aprendi muito com a sua pesquisa. Muito obrigado aí pela confiança e por estar aqui. Obrigado, Raul. Mas o monotemático devia ter um acervo, né? Para também colocar lá. Não só direcionar. Colocar também os TCCs que já estão lá, né? Isso é importante. Fica a dica. Eu que agradeço a experiência, muito gratificante. Você teve toda a paciência de me esperar, né? Já desde 2018, enfim. Muito bom estar contigo. Sempre que você precisar, pode me chamar, contar comigo. E estamos aí.
Ô, Vanilton, bacana demais. Você sabe o quanto que eu te admiro. Gostei dessa ideia, né? Por enquanto, nosso arquivo está lá no YouTube, né? Porque a gente mantém lá no canal todas as temporadas. Mas foi uma ótima ideia aí. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, as que passaram por aqui. Hoje a gente está encerrando a nossa 5ª temporada. Eu, no 2º semestre, pretendo fazer a 6ª. Se tudo der certo, a gente vai divulgar aí. Enfim, eu fico por aqui e até uma próxima temporada com mais TCCs em questão, viu? Muito obrigado, minha gente, e tchau. Valeu, Raul. Tchau, tchau. Tchau, Vanilton.